Olá, tudo bem? Meu nome é Ítalo, eu sou vice-presidente da Claros na América Latina e eu vou dar sequência ao vídeo que a Mariana gravou para vocês, falando sobre a capacidade de inventário das nossas tecnologias. Eu vou falar especialmente do inventário número 4 que ela comentou, que é o Clarity Edge, e a capacidade que ele tem de auxiliar vocês na jornada da segurança cibernética para as infraestruturas críticas. Especialmente é o primeiro item exigido pela ONS, que é o inventário desses ativos e os riscos e as vulnerabilidades de cada um deles. Vamos entender como a Clarity faz isso, sem que você tenha que botar um sensor físico, sem que você tenha que mexer na sua infraestrutura, apenas consultando os ativos que você tem na infraestrutura. Rápido e simples, pessoal. Vamos lá, pessoal. Rápido e simples. Eu estou acessando a nossa ferramenta de operação remota para infraestrutura crítica, que é o Security Remote Access, que também auxilia nos requisitos da ONS. Ok? Essa ferramenta me deu acesso a uma estação de engenharia dentro de uma planta industrial que nós temos em Israel, dentro de um ambiente operativo que nós temos em Israel. Dessa planta, nós acessamos uma estação de engenharia através do Security Remote Access, que tem o executável do Clarity Edge. Então, eu vou executar o Clarity Edge, que não possui API, não possui nenhum requisito de integração com a estação que nós estamos executando ele. Tá? Bem simples de ser executado, diria para vocês que ele é quase um plug and play. Bom, então, estou executando o Clarity Edge e vou entrar com as informações necessárias para ele iniciar a coleta. Tá bom? Simples quanto. Eu posso enviar diretamente os dados para o nosso coletor ou eu posso gravar localmente para que vocês gravem isso, por exemplo, num pendrive, né, ou numa área de armazenamento e depois façam o upload no nosso concentrador para mostrar para vocês o inventário e o risco individual de cada um desses ativos. Aqui eu já entrei com os dados do nosso coletor para que o Clarity Edge faça a coleta dos ativos e envie para o nosso concentrador. Então eu vou executar o Clarity Edge agora, simples e rápido. Ele vai seguir todo um procedimento para identificar os ativos que aquele ambiente possui. Então já ele vai trazer as informações necessárias para a nossa coleta. Muito bem, a coleta foi efetuada, os dados foram enviados para o nosso concentrador, que é o CTD Server. Vamos ver o que aconteceu. Estou indo lá no CTD Server. Muito bem. Ele recebeu um inventário de 136 ativos que foi executado através daquela estação de engenharia com o Clarity Edge, sem adição de sensor, sem espelhamento de porta, sem a necessidade de uma infraestrutura para coletar esses dados, apenas a execução do Clarity Edge. Então aqui você consegue identificar os ativos que ele inventariou, ativos de IT, IoT, OT, né? Os diversos tipos, os diversos vendors, os diversos protocolos. Eu vou dar 3 exemplos para vocês, 3 que são muito simples, que acho que atendem a algumas demandas de mercado. Então aqui ele identificou, por exemplo, um PLC, né? Nesse PLC ele trouxe toda a informação de número de série, toda a informação de firmware, toda a informação do modelo do PLC, protocolo que ele está falando. Então eu abri o painel, eu sei exatamente a placa que você tem dentro desse PLC, né? Isso é super importante porque quando a nossa ferramenta apresenta o risco e a vulnerabilidade desse ativo, ela é assertiva porque ela tem um inventário profundo desse ativo. Então eu estou mostrando para vocês que esse equipamento tem 15 civis críticos publicados pelo fabricante, e aí eu consigo saber exatamente qual é o CV e a criticidade dele. Aqui a gente faz um full match CV, mostra exatamente o risco que o ativo tem na planta de vocês. Tá? Vou dar um outro exemplo. Então, pegamos um switch da Richman. Nesse caso aqui, a criticidade média. Mas olha que interessante. Eu também trago para vocês o hostname, o modelo do ativo, o risco e a vulnerabilidade desse ativo e o CVE publicado para esse ativo pela Richman, pelo fabricante, por exemplo, ou publicado no mercado. Tá? Eu trago um pouco mais de informação. Ítalo, eu quero saber aquela estação de engenharia que foi monitorada. Quero saber os softwares que ela tem instalado, os patches aplicados e o risco, tanto para a camada do sistema operacional quanto para a camada de aplicação do vendor. Muito bem. Então inventariamos aquele equipamento, né? Então uma estação de engenharia, né? O MAC address, as interfaces que ela possui, o sistema operacional que você está rodando, né? Todo o detalhe de número de série do sistema instalado, protocolos que ela está falando, os softwares instalados, os patches instalados e os riscos
que essa estação de engenharia tem no seu ambiente. Então, eu consigo mostrar, por exemplo, o CVE da camada do sistema operacional, para que você saiba os riscos do sistema operacional desse ambiente na sua planta, no seu ambiente operativo, e consigo, inclusive, mostrar para vocês na camada de aplicação do vendor de automação. Então, se você tem um software de algum vendor de automação nesse equipamento, eu vou lá na camada e te digo a vulnerabilidade do software de automação. Então, pessoal, primeiro degrau exigido pela ONS, inventário e os riscos individuais de cada um dos ativos, a gente consegue fazer isso com muita facilidade e rapidez, sem muito investimento. Espero ter ajudado vocês e vamos para os próximos vídeos mostrando as outras funcionalidades de inventário que a nossa solução possui. Até lá e muito obrigado a todos pelo tempo. Um abraço.